Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa noite com Jesus. O assunto que nos leva a comentar nesta noite, meus irmãos, é uma repercussão muito grande que está acontecendo nas redes sociais a respeito não propriamente do céu, mas do inferno. Muitas postagens são feitas afirmando que o inferno não existe. Há pessoas que falam que o inferno é aqui na Terra. Isso não é verdade, né? As Escrituras, tanto no Novo como no Velho Testamento, todas as Escrituras, apóstolos, profetas, falam do inferno, né? Agora você analise uma coisa. Que sentido teria a missão de Cristo se não houvesse um inferno? Para que ele veio então, irmãos? Para nos livrar de quê? Se não existe inferno, então só existiria um lugar, o céu. Não seria preciso que ele viesse derramar o seu sangue, Deus, homem, Deus tomando a forma de um homem e morrendo na cruz para nos resgatar da morte para a vida e automaticamente nos livrar da condenação do inferno. Existe um monte uma reculhamba de retardados espirituais afirmando nas redes sociais que o inferno é uma sepultura, né? Que no livro tal, do doutor fulano, que no grego, não sei em que lá, em que língua é, diz que o inferno é traduzido por sepultura. Irmão, o diabo nesse tempo final de Apocalipse, irmão, ele está tentando de tudo, o que tiver ao alcance dele para desmoralizar a palavra, até chegar a dizer que não tem inferno. Ora, irmãos, os céus é uma realidade. Se você não crê que existe um inferno, então também não existe um céu. Se você não crê que existe uma perdição, então você não pode crer também numa salvação. Porque para ter salvação tem que ter uma perdição. Para que exista o céu é preciso que exista também o inferno. É a mesma história. Você não pode dizer eu creio em Deus e não creio no diabo. Ou eu creio no diabo, mas não creio em Deus. Não, irmãos. Se você disser só crê em Deus e não crê no diabo, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Porque a palavra de Deus é que dá testemunho tanto de Deus como do diabo. Que um dia foi um anjo de luz criado pelo próprio Deus. Mas como a Escritura diz, um dia se achou nele iniquidade e ele mergulhou na sua própria apostasia, né? E causou tudo isso que está aí. Nós sabemos, irmãos, que o pecado não começou ali no Gênesis, com Adão e Eva, nossos pais naturais. O pecado começou nas regiões celestiais, justamente com esse anjo, né,
que a escritura, não propriamente a escritura, mas a história, né, geral, fala que o nome dele, numa linguagem latina, era Lúcifer, né? Que poderia ser traduzido como luz. Mas esse querubim se achou nele, de repente, iniquidade. Né? Fazer o quê? Ele quis ser algo que não podia. Ele quis ser Deus, e hoje ele é Deus. Porque tudo que é objeto de adoração, Deus. E ele é um Deus adorado, diretamente por uns e indiretamente por bilhões de pessoas na Terra. Né? Então, onde fica hoje a morada desse querubim, que um dia foi de luz? A Bíblia fala que ele mora agora numa região escura, numa região de treva, né? E todas as escrituras dão testemunho de um lugar de sofrimento, o qual as escrituras chamam de inferno, né? Então, irmãos, a parte mais contundente a respeito do inferno fica por conta do próprio Cristo, né? O próprio Senhor Jesus, em várias passagens nos livros, né, dos evangelistas, ele fala do inferno, meus irmãos. Ele fala. Agora, a parte central é quando ele conta a história do rico e de Lázaro, que o mundo todo conhece, né? A história do mendigo Lázaro, que era um filho de Deus, mas não passava daquela situação de mendigância. E de um rico que até fazia algumas bondades, né? Pensando que aquilo ia ajudar ele na sua salvação. Mas diz a Escritura, na parábola do rico e Lázaro, que Jesus conta, que esse rico, um dia ele morreu. Né? Assim como diz também que o próprio Lázaro, o mendigo, também morreu. Só que Jesus dá um ênfase. Quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para onde? Ao seio de Abraão. Com certeza um lugar seguro, né? Se ainda não era o céu, mas com certeza era o paraíso. E o rico? Quando ele abriu os olhos, ele estava no Hades. Essa palavra Hades, traduzida, significa inferno. Né? E quando ele abriu os olhos, ele estava ali, onde Jesus disse, no meio do fogo. Você dizer que não existe inferno, irmão, é uma paranoia patética. Você falar um negócio desse. Porque é o próprio Cristo, é o próprio Deus encarnado que está falando isso. A existência desse lugar de desgraça. Você quer pagar para ver? Você quer deixar para acreditar que não estiver lá? O rico também não acreditava no inferno. O rico também pagava para ver. Esse rico se encontrou com Jesus e a Bíblia chama ele de mancebo de qualidade. E ele virou as costas para Jesus. Achava que dava uma esmolinha para cá, outra para ali, estava bem com Deus. Salvação não depende de esmola, não depende de obras. Ainda que isso seja bom, salvação depende de um Salvador. Não interessa se a pessoa é boa ou é má, isso não tem nada a ver. A salvação depende de um Salvador. E nós sabemos, pela Escritura e pela história, que Salvador só tem um. É o Senhor Jesus Cristo. Diante do qual todo joelho vai dobrar. Todo joelho. Tanto no céu, na terra, debaixo da terra. Todo joelho vai dobrar. Inclusive, se ele tiver um pai, como as pessoas acreditam, a Escritura diz que vai dobrar diante dele. Né? Porque todo joelho, sem exceção. Então esse rico estava no inferno, no meio das chamas, morrendo de sede, viu Abraão, viu Lázaro do outro lado, tinha um abismo, a Escritura diz que dividia as dimensões, nem ele podia passar para lá, nem os de lá podiam passar para cá. Ele pede socorro de pai Abraão, o profeta, pedindo que Lázaro viesse trazer um pouquinho de água para molhar a sede dele, a sua língua estava morrendo de sede. E Abraão diz, meu filho, eu não posso passar para lá, e nem você pode passar para cá. Há um abismo, uma divisão.
né? Mas você precisa se conformar, meu filho, porque lá na terra você viveu, você teve seu galardão, diferente de Lázaro. Lázaro não. Ele não teve nenhum galardão lá. Ele foi um sofredor, mas apesar de todo o sofrimento, de ser um carregador de cruz, ele nunca negou a Jesus. Ele viveu com Jesus, perseguiu o caminho de Jesus e foi trazido aqui por Jesus ao seio do profeta. Então, meu filho, eu sinto muito por você. E o rico ainda contesta: não, pai, mas manda pelo menos que Lázaro vá avisar a minha raça lá na terra. São um bando de perversos, patetas, incrédulos, retardados como eu era. Avisar para eles dessa grande verdade, para que eles não venham para esse maldito lugar de tormento. Está vendo? Mas a história fica aí mesmo. Abraão diz: não tem jeito. Eles não vão acreditar. Tem as escrituras lá, tem o profeta da revelação lá. Por que eles não acreditam? Por que não acreditam? Se ressuscitar um defunto, eles não vão acreditar de forma nenhuma. E a história do inferno encerra ali, contada pelo próprio Cristo, meus irmãos. Então, meus irmãos, a nossa luta é para se livrar desse lugar de tormenta. E só tem um que pode nos livrar. O próprio Cristo diz assim: não tenham medo daquele que mata o corpo de vocês, mas temam aquele, ou seja, temam a mim, que posso lançar corpo e alma de vocês no inferno. Mas esses retardados mentais da internet, eles dizem: não, o inferno não existe. O inferno não existe? Então para que Jesus veio, irmão? Se no inferno não existe, vamos comer e beber, que amanhã morreremos, vamos todos para o céu. Retardados espirituais, analfabetos espirituais. Se o inferno não existe, fica sem sentido o Calvário de Cristo. Porque ele veio para isso, para nos livrar daquele lugar amaldiçoado. Ah? Então, meus irmãos, vamos acreditar nas palavras do Senhor. Ele diz: o inferno é apenas uma sepultura. É mesmo, é? Então façam bom proveito, bando de retardados. Apodreçam na sepultura até o dia do juízo final. Apodreçam na sepultura. Se a sepultura é o inferno de vocês, então façam bom proveito. Eu, porém, prefiro seguir com o Senhor Jesus Cristo na direção celestial. Né? Então, quando o diabo aparecer aí para você, dizendo que o inferno não existe, tá? Não, o inferno não existe. Então feche a boca do leão. Né? Feche a boca do leão. Ele diz que o inferno não existe. Né? Se o diabo disser que não existe, o inferno não existe, você feche a boca do leão. Jesus é poder, com certeza está contigo e você vai vencer. O inimigo se levanta para te impedir. Jesus abriu o caminho para você seguir, e ele derruba a muralha para você passar. Também abriu um caminho no meio do mar. Vitória, vitória, hoje tem vitória para você. Se o inimigo te disser que não, Jesus fecha a boca do leão. Vitória, vitória, hoje tem vitória pra você. Se o inimigo te disser que não, Jesus fecha a boca do leão.
te disser que não, Jesus fecha a boca do leão. Vitória, vitória, hoje tem vitória pra você. Se o inimigo te disser que não, Jesus fecha a boca do leão. Vitória, vitória, hoje tem vitória pra você. Se o inimigo te disser que não, Jesus fecha a boca do leão. Vitória, vitória, hoje tem vitória pra você. Se o inimigo te disser que não, Jesus fecha a boca do leão. Hoje tem vitória para você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. O céu existe para poder nos livrar do inferno. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.